Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, a força e o poder do Espírito Santo esteja com você. O evangelho de hoje é tirado do evangelista Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Deus de misericórdia faça essa palavra se cumprir em nossas vidas. Hoje a igreja nos dá a memória de São Joaquim e Santana. Hoje, dia dos avós. O Senhor nos dá também uma palavra que vem para iluminar, santificar, restaurar em cada um de nós a imagem e semelhança de Jesus. Quando Jesus diz aos seus discípulos, ele está dizendo para mim e para você: Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Veja que coisa extraordinária. O que nós vemos e o que ouvimos? Primeiro, ouvimos a palavra de Deus que se encarnou, a palavra que se fez presente na história do povo de Israel, na história da igreja, na minha e na sua história. E quando Deus se faz presente na nossa história, é para fazer da nossa história uma história de salvação, uma história em que o Senhor seja o centro, que Deus seja o único Deus das nossas vidas. E ouvir a palavra de Deus é uma das coisas mais importantes da nossa fé. Pela palavra somos gestados na fé. Pela palavra somos iluminados em nossos acontecimentos, nos acontecimentos da nossa vida. Pela palavra recebemos a sabedoria do Espírito. O valor que a igreja dá à Eucaristia é o valor que também a igreja dá à palavra. Esta palavra que foi anunciada para Abraão, para os profetas, para a Virgem Maria, para os apóstolos, para mim e para você. Esta palavra um dia se encarnou no ventre da Virgem Maria, porque Maria a escutou. Eu e você também somos convidados a deixar que essa palavra se encarne em nós e faça da nossa vida uma vida semelhante à de Jesus. Depois diz a palavra: felizes os olhos que veem. O que vemos hoje como sinal de Deus? Vemos a obra de Deus na nossa vida pessoal, a obra de Deus nos sacramentos, a obra de Deus na criação, a obra de Deus em toda a história da humanidade. Ver, ouvir e obedecer. Ver Deus significa ter o olhar iluminado pelo Espírito Santo, iluminado pela graça, para que sejamos dóceis como a Virgem Maria o foi, como São Joaquim e Santana também o foram. Quando Jesus diz muitos profetas desejaram ver o que nós vemos. Vemos Deus agir nos sacramentos, Deus se fazer presente em Jesus, Deus se fazer presente na vida dos santos. Que Deus nos dê essa graça de ver e ouvir, conforme a Virgem Maria, conforme São Joaquim e Santana viram. A vida dos santos são sempre os sinais visíveis das ações de Deus em nossa história. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos faça firmes na fé, obedientes naquilo que Deus nos anuncia, a sua palavra. E assim, cumpramos a vontade de Deus, como todos os santos cumpriram. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz, perseverança na fé, na esperança e no amor.